Olá, eu sou a professora Adriana Felisberto, do Centro de Formação Antonino Freire, e hoje nós vamos iniciar nossa aula e vamos falar sobre modelos, exemplos de métodos ativos de ensino e aprendizagem. Os métodos que nós estudaremos hoje, os modelos de métodos ativos de aprendizagem que nós estudaremos hoje, será aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em times, o estudo de caso e a sala de aula invertida. Vamos iniciar falando um pouquinho das características da aprendizagem baseada em problemas. O que é, o que chega a ser esse método ativo de aprendizagem baseado na problematização. A problematização, ela também é conhecida por ABP, que é aprendizagem baseada em projetos. Ela tem algumas características importantes. Ela é uma metodologia que transforma um problema em fator de motivação para o aprendizado. O professor elabora um problema, coloca uma intencionalidade de acordo com o que ele quer alcançar, e isso vai motivar o aluno a ter um aprendizado mais ativo. Ele enfatiza o processo seguido na construção do conhecimento em ambientes de colaboração. Ele admite sequências de ações que variam conforme o nível de ensino, a área do conhecimento e os objetivos de aprendizagem que se quer alcançar. Aí é onde entra a intencionalidade do professor. E o ponto forte dessa metodologia é incentivar o aluno a pensar. Então, o aluno vai mobilizar todos os conhecimentos que ele tem, e também em parceria com os colegas, em colaboração, para resolver aquele problema. É uma metodologia que se desenvolve pela participação em torno de situações problemas e que exige o exercício da presença pedagógica do professor durante a mediação. Então, durante todo o processo de desenvolvimento, o professor ele tem que estar ativo, ajudando, orientando o aluno a resolver, a buscar os conhecimentos para resolver aquele problema. Ela assume um papel de destaque na construção do conhecimento, uma vez que é um meio de provocar a participação, a criticidade, a curiosidade e a superação do conhecimento transferido. Então, todas essas variáveis elas são estimuladas para que o aluno desenvolva quando se trabalha a problematização. Quais são as vantagens de se trabalhar a problematização, a BP, na sala de aula? Incentiva a curiosidade e ensina o estudante a pensar, que o aluno vai, como eu falei anteriormente, ele vai mobilizar esses conhecimentos que ele tem e ele vai em busca para que ele pense de uma maneira mais eficaz e eficiente de resolver aquele problema que é posto, que é colocado. Ele estimula o pensamento crítico, que é uma das competências da BNCC, a capacidade de resolução de problemas, permitindo que todos os estudantes possam se posicionar, dialogar, construir e reconstruir conhecimentos. Então, é um método ativo de aprendizagem que trabalha muito a colaboração, o trabalho em equipe. É o aluno, o estudante saber ouvir, eles questionarem, eles indagarem, e permite que cada um possa se construir como pessoa e estudante em constante desenvolvimento e autodescoberta. E possibilita que a mediação conceba o erro como parte da construção do conhecimento. Desmistificar aquela questão de que o erro ele é ruim. Muito pelo contrário, no processo de ensino-aprendizagem, quando se está adquirindo conhecimento, o erro ele é visto como uma variável benéfica, porque através do erro é que o aluno vai insistir e buscar até chegar na maneira mais eficiente e na resposta correta para resolver aquele problema. E a função do professor, Qual é o papel do professor quando se trabalha a problematização? Ele vai construir o conhecimento por meio de perguntas, vai ajudar o aluno.
Ele vai articular os conhecimentos prévios dos estudantes e os saberes escolares, então ele vai estimular que o aluno busque esses conhecimentos e esses saberes que ele já tem, e ele vai engajar os estudantes a pensar e agir como resolvedores de problema, né? Nós vamos estudar agora a aprendizagem baseada em projetos, né? O diferencial desse método é que, no final, ele vai resultar, não sei se essa palavra existe, parou. Vai ter como resultado, é isso. O método que nós vamos ver agora é aprendizagem baseada em projetos. O grande diferencial, né, o diferencial desse método de aprendizagem é que o resultado final dele é um produto. Então, os alunos vão trabalhar, né, em regime também em colaboração, e no final o resultado é um produto. Aprendizagem baseada em projeto ou aprendizagem por projeto é uma abordagem pedagógica de caráter ativo que enfatiza as atividades de projeto e tem foco no desenvolvimento de competências e habilidades, pautada na aprendizagem colaborativa e na interdisciplinaridade, que é o ponto forte desse método, né? Trabalhar a parte colaborativa, os alunos trabalharem em colaboração e na interdisciplinaridade. Como trabalhar com projetos? Bom, esse método ativo, né, de aprendizagem, ela é uma metodologia que abre oportunidades para que os estudantes coloquem seus conhecimentos em ação e sejam provocados por essa mesma ação a pesquisar outros conhecimentos, de modo a resolver problemas por meio da interação entre os pares, da pesquisa e da interação com os diferentes campos do saber. O ponto forte é todo o processo de construção do aprendizado e da autonomia, né? Então, nesse método ativo, né, os alunos eles vão discutir em pares, discutir entre eles, eles vão pesquisar, né, eles vão buscar conhecimentos para elaborar e fazer de maneira eficaz todas as etapas do projeto. Como eu disse anteriormente, o resultado final dessa abordagem é um produto. Então, eles vão trabalhar, né, em regime de colaboração, é um ponto muito forte, saber trabalhar em equipe, para que no final eles encontrem, né, façam esse produto da maneira mais eficiente. E aí, durante todo o percurso de elaboração, de execução desse projeto, é onde acontece a construção do conhecimento, né? E um ponto forte também é que eles conseguem desenvolver a sua autonomia. Pontos fortes de se trabalhar com projetos. O ensino é centrado no aluno, o aluno é o protagonista, né, da aprendizagem, então ele vai atrás de construir, de buscar conhecimentos, de pesquisar para resolver as etapas do projeto. Ele promove uma aprendizagem colaborativa e participativa, desenvolve o pensamento crítico e científico, promove a autonomia, mobilização de competências e habilidades para chegar ao produto final. Então, é um método que a gente vê, desenvolve muitas competências, né, que a BNCC traz para a educação básica. Bom, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem como objetivo final um produto, e os estudantes eles têm potencial para participar da construção de todo o processo de resolução do problema, de modo a construir gradativamente maior autonomia, passando da relação de dependência do professor para uma relação de colaboração. Então, o aluno aqui, quando o professor trabalha, usa esse método, né, para melhorar o ensino-aprendizagem, o conhecimento ele deixa de ser focado no professor e passa a ser focado no aluno. Não é nem o conhecimento, a questão de deter o conhecimento. O professor não é mais o detentor do conhecimento, ele não é mais o que sabe tudo.
né? O aluno ele vai buscar, pesquisar conhecimentos de uma maneira que desenvolva a sua autonomia, para que ele resolva, né, todas as etapas desse projeto. Aprendizagem baseada em times, né? Outro método ativo que eles têm características muito parecidas. Tanto o aprendizagem baseada em problemas, como aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em times, elas têm características parecidas, né? Através de um problema, os alunos vão buscar os conhecimentos, pesquisar, trabalhar em regime de colaboração para tentar resolver, né? No caso, como eu falei na problematização, o professor elabora um problema, coloca uma situação-problema e o aluno vai resolver. Na aprendizagem baseada em projetos, é um projeto, é um todo, é uma coisa maior, mas não deixam de ser pequenos problemas que os alunos vão ter que resolver para que se tenha o produto final, para que se consiga realizar aquele projeto. E na aprendizagem baseada em times, né, ou Team-Based Learning, se baseia no aprendizado coletivo. Percebam que todos, né, os três, sempre o trabalho colaborativo, ele é muito forte, através da formação de times para incentivar a construção do conhecimento. É um método que promove a construção de habilidades de comunicação, o trabalho em conjunto e a valorização das capacidades cognitivas. Bom, a aprendizagem baseada em times, ela basicamente tem 3 fases na sua execução, né? E também a aprendizagem baseada em times, eu esqueci de dizer, ela é também conhecida como TBL. As fases da execução, normalmente 3, e se caracterizam pela preparação, né? Pela fase do compromisso compartilhado e pela fase final, que é a aplicação dos conceitos do curso em si, da disciplina que o professor queira, do conteúdo que o professor queira desenvolver. Então, na fase da preparação, ela ocorre muito de maneira individual, né? É aqui onde o aluno vai estudar de maneira individual, ele vai ler textos sobre os temas recomendados, né? Orientados, claro, pelo professor, e vai analisar todo o material de estudo sugerido pelo professor. Então, na fase da preparação, ela é mais individual. Na fase do compromisso, né, que é a segunda fase, o professor ele faz o teste individual, né, baseado nos materiais que o aluno se preparou anteriormente, que o aluno leu aqui na fase da preparação. Logo após, ele faz um teste em grupo e aí entra a parte onde ele explica, né? Onde ele faz as explicações sobre a situação que ele colocou para que os alunos desenvolvessem, né? E essas explicações elas podem ser feitas de maneira presencial ou à distância. E a última fase é a fase de execução em si, né? O professor ele aplica a atividade, né? O problema que ele quer que o aluno desenvolva, e aí o aluno vai tentar buscar, né? Buscar os conhecimentos, se aprofundar naquele assunto para poder resolver aquela atividade que o professor orientou, né? Então, na aprendizagem baseada em times, por equipes, as equipes elas vão ter essas 3 fases de execução da aprendizagem baseada em times. Vantagens de se trabalhar a TBL. Estimula as interações interpessoais, né? Os alunos, os estudantes, eles aprendem a trabalhar em grupo, a esperar a vez deles de falar, a ouvir o colega, né? As relações interpessoais são bem estimuladas nessa fase. Desenvolve a comunicação e a capacidade de reflexão e argumentação estruturada. Então, eles
vão procurar o melhor momento para falar, vão ouvir, né, o que o colega tem a dizer e, em conjunto, vão pensar e elaborar a melhor solução para resolver aquela atividade. Desenvolve a capacidade de trabalho em equipe, que é um ponto muito forte. E para o professor, quando ele usa esse método, né, baseado em times, o ambiente ele se torna mais dinâmico e estimulante, porque aqui não é o professor que é o detentor do conhecimento, onde ele chega, só coloca o conteúdo para o aluno assimila e pronto, não. Né? O professor coloca a situação, a atividade, orienta, e os alunos vão buscar os conhecimentos para desenvolver aquela atividade. O próximo método ativo de aprendizagem que nós vamos estudar é o estudo de caso. Né? Ele é um método ativo de aprendizagem cujo objetivo é desenvolver a competência e a confiança do aluno no pensamento crítico, analítico e habilidades de argumentação e persuasão. Percebam que, até agora, os métodos que a gente viu, todos eles trabalham, né, algumas ou boa parte das competências, né, que a BNCC traz para a educação básica. A metodologia de estudo de caso é uma excelente maneira de trazer uma abordagem holística e interativa para o ensino e aprendizagem. Bons estudos de caso não têm uma resposta óbvia. Elas exigem que os alunos colham informações adicionais ou façam perguntas críticas para entender as necessidades e perspectivas dos envolvidos no caso. Então, o professor, ele coloca uma situação, né? E também diz o que quer que os alunos observem naquele estudo de caso. Então, o aluno vai estudar, vai ler, vai observar, né? E vai procurar as maneiras de melhor resolver e atender aos questionamentos do professor. No estudo de caso, ele procura estimular o estudante a pensar, a descobrir de maneira ativa, por meio de questionamentos e indagações, as reflexões que surgem em seu cotidiano. Os estudantes utilizam suas habilidades e julgamentos, baseando-se em problemáticas reais para tomar decisões e enfrentar consequências. Estágios da aplicabilidade do estudo de caso. Bom, primeiro passo é a preparação individual, que consiste na leitura do caso, né, fazer uma verificação nas fontes teóricas e as estudar preparando-as para a discussão. Então, o aluno recebe, né, o estudo de caso e vai analisar, né, tudo que envolve aquele estudo de caso. O segundo passo é o debate entre os grupos para trocar, né, as experiências, as conclusões, as indagações, o que eles acharam sobre aquele estudo de caso. E o terceiro passo, eles vão defender as suas ideias e o professor conduz todo o processo através de questionamentos críticos. Então, aqui, nesse terceiro passo, entra a intencionalidade do professor no objetivo que ele quer atingir, né? Então, ele direciona os questionamentos para o que ele quer desenvolver nos alunos, né? Qual é o objetivo de estudar por meio da metodologia de estudo de caso? Bom, reconhecer teorias e práticas que podem ser aplicadas em diferentes realidades, a partir do momento que o professor coloca a situação, né, a situação que o aluno vai estudar, ele vai reconhecer, vai fazer toda uma análise e vai trazer aquela situação para a sua realidade, né? E a maneira as maneiras como ele pode desenvolver ou melhorar, né, aquela situação, problema colocada pelo professor. Né? Ele vai propor oportunidades de melhoria, ele vai identificar os casos ocorridos nos diferentes cenários, né? E o aprendizado, no final, é fortalecido por meio de questões orientadoras, né? O desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e condições socioemocionais para agir diante de determinada situação. Então, todas essas variáveis o aluno vai mobilizar para que ele consiga,
né, encontrar soluções para resolver aquele estudo de caso, aquela situação, problema colocada pelo professor. Por último, né, nós temos a sala de aula invertida. Né, aqui nessa figurinha que eu trouxe para vocês, a gente vê o modelo da sala de aula tradicional, que não cabe mais nas exigências da sociedade e no perfil do estudante que nós temos hoje, né? E a sala de aula invertida, que é um método um método de aprendizagem ativo que vem, né, a melhor atender a necessidade do estudante que nós temos hoje. A sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, tem o objetivo de desenvolver uma abordagem metodológica onde os estudantes tenham acesso prévio ao material didático e, ao chegarem à sala de aula, possam discutir o conteúdo com o professor e os demais estudantes. Nessa abordagem, a sala de aula se transforma num ambiente dinâmico e interativo. Então, uma das principais características da sala de aula invertida é o aluno ter acesso ao material previamente, né, em casa, antes da aula, ele estuda aquele material e ele já vai para a sala de aula com alguma base de conhecimento, né? E lá na sala de aula vai ocorrer toda a discussão, orientada sempre pelo professor. Algumas características, né, da sala de aula invertida. Ela trabalha com as fases pré-aula, aula e pós-aula, como eu havia dito. A fase pré-aula, o aluno em casa, ele tem acesso ao material, ele analisa, ele estuda. Na fase da aula, tem as discussões, né, orientado pelo professor, as discussões em equipe, entre os estudantes, né, e o pós-aula. Ele inverte a rotina da sala de aula, estimulando o estudante a procurar o conhecimento em todas as etapas da aula. A aula gira em torno do que é levado pelo estudante na fase pré-aula, colocando-o como centro do processo. Então, o aluno ele tem o acesso a esse conteúdo, e aí, claro que cada estudante vai ter uma dúvida diferente, vai ter um olhar diferente para aquele material, e isso é que vai enriquecer o debate, né, e a construção do conhecimento durante a fase da aula. Os estudantes têm a autonomia de colaborar em todas as etapas com os elementos que alcançou em suas pesquisas, e experiências educativas. Então, como eu disse, na fase pré-aula, o aluno vai estudar, vai pesquisar, e ele vai levar para a fase da aula, para dentro da sala de aula, as discussões com o olhar que ele teve sobre aquele material. E aí vai acontecer o conhecimento, porque cada estudante vai colocar as suas indagações e o seu olhar sobre aquele material. E o professor ele é o agente direcionador e catalisador da aprendizagem. Ele vai direcionar, né, vai orientar os alunos, os estudantes, de acordo com todas as dúvidas, né, e os olhares que eles trouxeram na análise pré-aula daquele material. Aqui uma pequena figura, né, uma ilustração das fases da sala de aula invertida, né? Antes da aula, o aluno estuda o conhecimento, o aluno estuda o conteúdo, né? De acordo com os conhecimentos que ele tem, com as pesquisas que ele faz, né? Baseado no material que ele tem. Durante a aula, ele leva, né, todas as suas observações, os seus questionamentos com relação àquele material que ele estudou, e aí vai acontecer a discussão entre eles, né, entre os estudantes, orientada pelo professor, né? E após a aula, o aluno verifica o seu desempenho a partir do feedback do professor e, se necessário, ele aprofunda os seus estudos, né? Bom, benefícios da sala de aula invertida. É um ensino mais flexível, a personalização do processo de aprendizagem, ou seja, cada aluno trabalha no seu ritmo, né? Cada aluno leva as suas observações, então
todas as observações de todos os alunos são levadas em consideração, melhora o desempenho dos alunos e a valorização do papel do professor. Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui e obrigada.